Boa noite, galera. Antes de mais nada, muito obrigado por se inscrever no nosso curso. Esse é o primeiro curso de Git que o CodeLab está dando, então agradecemos a presença de todos. Então, bom, a aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a ferramenta só. Alô? Alô? Bom, alô? Bom, tivemos alguns problemas técnicos aqui, então voltando. Bom, muito obrigado a todos por fazerem a inscrição nesse curso. Ele é o primeiro curso de Git que a gente está fazendo. E, bom, hoje a gente vai falar sobre. Então, então, falando um pouco sobre a ferramenta, então, o Git, a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje e vai explicar como vai ser a dinâmica das nossas aulas. Então, aqui. Tá. Então, qual vai ser o objetivo desse curso? O que eu quero, o que a gente quer que vocês aprendam, vocês saibam ao final desse curso? A gente quer criar uma cultura de versionamento de código utilizando uma das ferramentas mais utilizadas atualmente pelos desenvolvedores de software. Tá, que é o Git. Então, para isso a gente vai precisar do Git instalado. Acho que vocês receberam o e-mail com os links para download. Ele está disponível, se vocês fizerem uma busca rápida no Google, vocês também acham. A gente vai utilizar a linha de comando também. Para quem não sabe o que é ainda, eu vou explicar um pouquinho mais tarde. E vai precisar de um editor de texto e um pouquinho mais para frente a gente vai precisar dessa ferramenta que chama Meld. Então, bom, é isso. Tá. Aqui está o nosso cronograma. A gente vai passar por basicamente todas as ferramentas básicas do Git, algumas até um pouquinho avançadas aqui em Remoto 2, que vocês estão vendo no dia 17. A gente vai falar. É, mas para hoje vai ser só uma conversa inicial. A gente vai ver como vai funcionar toda essa dinâmica, né? A gente vai ter emissão de certificados ao final para quem atender as condições que a gente tiver aqui. Então, bom, vamos falar um pouco da dinâmica das aulas primeiro. Então, a plataforma que a gente vai usar é o Google Classroom. Então, quem ainda não viu o e-mail que a gente mandou ontem com o código com o código do Google Classroom, por favor, olhem. Talvez tenha caído na caixa de spam de vocês. Então, certifiquem-se de que vocês estão dentro da, da Classroom do Google. Porque é por lá que a gente vai enviar ao final de cada uma das aulas uma listinha curta de exercícios para vocês resolverem, verificarem se vocês entenderam o que foi passado durante as lives. Se não entenderam, a gente vai ter atendimento de dúvidas também, então sem problemas. E, bom, ao final do curso a gente vai dar uma semaninha para vocês terminarem todas essas atividades e entregarem diretamente na plataforma. E aos que terminarem todas as atividades, a gente vai ter uma emissãozinha de certificado. Todo mundo acompanhando até agora? Tudo ok? Beleza. Então, tá, e eu falei um pouco das dúvidas que podem vir surgindo. Então, como que a gente vai tirar essas dúvidas? Vocês podem mandar dúvidas pelo chat da live enquanto ela está rolando. O pessoal que está aqui de apoio vai me passar essas dúvidas e ao final eu vou tirar elas na live mesmo. Mas o que a gente recomenda é difícil uma dúvida surgir no momento da live, então, se na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios surgir alguma dúvida, vocês não entenderam alguma coisa muito bem durante
A aula mandem uma mensagem no nosso Discord. A gente tem um canal apropriado para isso, um canal de dúvidas na categoria de Dev Learn Git. Qualquer dúvida que vocês mandarem lá, a gente vai tentar responder o mais rápido possível, ou eu, o Renan, ou um dos nossos monitores, que é o Raul e a Ana Clara. Eu só peço que evitem de ficar marcando a gente, porque se começar a fludar, o que vai acontecer é que a gente pode acabar ignorando. Então, por favor, tirem a dúvida de vocês lá pelo canal e esperem. Eu prometo que a gente vai tentar resolver ela o mais rápido possível. Caso alguém tenha alguma dúvida um pouquinho mais complexa, mesmo com a explicação por texto, você não tenha entendido, a gente pode marcar um horário, a gente tem um canal de plantão ali para quem está no servidor do Discord. Então, bom, então basicamente o processo de tirar dúvidas vai ser assim. Então, usem e abusem do servidor do Discord. A gente criou ele especialmente para esse curso. Tá, caso vocês queiram também conversar entre vocês fizerem inscrição com um grupo ou quiser conhecer uma galera, a gente deixou 3 canais abertos ali no o Git 1, o Git 2 e o Git 3. Para vocês entrarem como se para ter um pouco mais de imersão, né? Como se fosse uma sala de aula mesmo. Eu sei que essa é uma época um pouquinho complicada para se encontrar presencialmente, por isso que a gente resolveu fazer esse curso online também. Então, fiquem à vontade, esse servidor também é de vocês. A ideia é que, tipo, depois que esse curso acabar, a gente vai divulgar mais atividades do USP Code Lab para vocês. Então, bom, fiquem atentos. Tá. Vamos começar a falar um pouco sobre Git e versionamento de código, então? Tá. Então, bom, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando, tipo, depois de eu ter falado que o Git é uma ferramenta de controle de versão, é por que versionar seu código? O pessoal que está na faculdade ainda, já passou por um ou dois trabalhos de faculdade, ou até o pessoal que trabalha. O pessoal que trabalha já deve entender a importância disso, mas e o pessoal que está entrando agora também, que está começando agora, já deve ter percebido que você, quando você está programando, você altera e volta várias vezes o que você está fazendo. Então, bom, é para isso criaram essas ferramentas de versionamento de código. Então, eu quero que vocês imaginem essas 3 situações. Uma situação que você está desenvolvendo sem versionamento, que tipo, não vou versionar meu código, eu vou só colocar, vou só começar a mexer aqui, qualquer coisa eu volto, apago e tudo bem. Ok. Situação 2, você versionando manualmente. Ok, sem versionamento ficou ruim, então vou começar a fazer umas cópias dos meus arquivos aqui, para se der algum problema, eu mudar muita coisa e não souber voltar, eu tenho uma versão que funciona. Tudo bem, você pode fazer isso também, mas isso talvez traga alguns problemas. A terceira situação, que é a situação que a gente vai estar buscando aqui ao final do nosso curso, que é usando uma ferramenta de versionamento. E aí uma ferramenta de versionamento não precisa ser necessariamente o Git. Desde que o pessoal começou a desenvolver software, surgiram várias ferramentas desse tipo. É, Além do Git, a gente tem o Subversion, né, o SVN, que é muito usado ainda, a gente tem o Mercurial, mas enfim, por que o Git é a ferramenta mais popular hoje em dia? Tá, opa, eu acabei esquecendo de falar dessa parte, então tá, essas 3 situações que a gente criou, é, dessas 3 situações que a gente criou, podem surgir essas 3 perguntas. Como que a gente vai recuperar uma versão anterior de um arquivo? Como que a gente vai verificar o que foi alterado e quando foi alterado? E como trabalhar em equipe? Então, beleza, vamos pensar na primeira situação, sem versionamento. Como recupera uma versão anterior de arquivo? Não recupera, certo? Você não está versionando, não tem versão anterior. Então, ok, não é possível.
Tá, como é que a gente vai verificar o que foi alterado e quando foi alterado? Bom, de novo, sem versionamento não tem como fazer isso. E como trabalha em equipe? Ok, não estou versionando, então como a gente vai trabalhar em equipe? Eu vou te passar os meus arquivos num pendrive, você vai lá e mexe. Mas beleza, e se você tiver. E se você precisar mexer enquanto o cara está mexendo? Tipo, ele vai ter que te copiar os arquivos de volta, você vai ter que copiar tudo de novo. Bom, já dá pra perceber que isso não é muito prático. Então, beleza, vamos tentar alguma outra coisa. Sei lá, vamos jogar os arquivos num drive. Ok. Aí eu começo a mexer no meu arquivo, e enquanto eu tô mexendo, outra pessoa não consegue mexer. E mesmo, ou ainda pior, as duas estão mexendo ao mesmo tempo, aí eu salvo, e beleza, minhas alterações vão ok. Só que o cara tava com o arquivo antigo aberto. Então ele salva, e quando ele salva por cima. Ou seja, horrível, certo? Tá. Então, vamos para nossa segunda situação. Ainda não mudou muita coisa, tipo, né, para essa terceira pergunta. Como trabalhar em equipe? A gente tem uma melhora nas outras duas, né? Que a gente consegue recuperar as versões anteriores, ok. E aí, beleza. E, tipo, pela data que o arquivo foi criado, a gente consegue verificar ainda. Mas ainda não resolve o como trabalhar em equipe. Porque, beleza. Você vai ter vários arquivos lá, você passou esses arquivos para alguém, e aí você vai ter que ficar esperando ela mexer para você conseguir mexer de volta. Tá? Ainda não é ideal. Então, nossa terceira situação, que é usando a ferramenta de versionamento, ela já resolve os três problemas. Talvez, então, o pessoal que está começando a faculdade agora, vocês devem ter tido algum trabalho em equipe e talvez vocês não tenham usado o Git ou nenhuma ferramenta de versionamento. Talvez vocês tenham percebido que ficou muito ruim, não dava, era muito ruim de mexer as coisas ao mesmo tempo. E é mesmo, cara, porque sem uma ferramenta dessa, com uma ferramenta dessa já é difícil trabalhar em equipe, cara. Trabalhar em equipe em desenvolvimento de software é muito complicado. Por isso que a gente tem essas ferramentas para ajudar a gente. Então, o ideal é sempre que a gente use uma ferramenta de versionamento em todo projeto que a gente faça, inclusive nos nossos projetos pessoais. Não é porque a gente não vai trabalhar em equipe que não é bom usar uma ferramenta de versionamento. Tá, e, bom, como eu já falei, tipo, por causa dessa necessidade surgiram várias ferramentas, né? Opa, e aqui, tá, bom, aqui um dos malefícios de como eu falei, trabalhar sem versionamento, né? Ele dificulta o entendimento, colaboração, correção de erros, backups, enfim. Todas são coisas que você deseja ter quando você tá criando suas coisas, porque você não vai querer perder suas coisas, as alterações que você fez. E às vezes isso te dá até mais segurança na hora de criar, de, de desenvolver mais coisas. Porque beleza, isso agora está funcionando. Mas eu tô com medo de alterar porque pode ser que eu altere e comece a não funcionar mais. Aí eu não vou ter como voltar. Se você tiver uma ferramenta de versionamento, a qualquer momento você vai conseguir voltar. Então você consegue fazer alterações sem medo, sabe? É, essa é toda. Isso é o que os sistemas de controle de versão trazem, né? Eu estou chamando de ferramenta de controle de versão, mas o nome oficial mesmo é os sistemas de controle de versão. Tá, bom, agora alguns exemplos, tipo, alguns exemplos são o Starting, o Subversion, que o pessoal chama de SVN também, o Mercurial e a que a gente vai estudar um pouquinho, que é o Git. Tá, bom, beleza. Vocês já devem ter ouvido falar que o Git é a ferramenta mais popular, mas por quê? Qual a diferença dele para essas outras ferramentas? Por que ele ficou tão popular em cima dos outros hoje? Hoje acho que o Git está presente, acho que em mais de 70% dos projetos que usam algum tipo de versionamento. Então, tá. Tá, então falando um pouco mais sobre o Git, né? Então, o Git, então, como eu falei, é o sistema de controle de versão mais moderno utilizado no mundo atualmente.
É uma ferramenta que foi criada pelo criador do Linux, o pessoal que é mais chegado na computação, o senhor Linus Torvalds. E, bom, ele foi desenvolvido para coordenar trabalho paralelo entre programadores. Ele traz alguns benefícios em cima das outras ferramentas que fizeram ele se tornar muito popular. Tá. E quais são essas ferramentas? Bom, controle de versão distribuído. O que quer dizer controle de versão distribuído? Bom, você pode. Bom, a forma mais prática de você pensar num sistema de controle de versão é ele ser centralizado. Por quê? Beleza, você vai ter seu servidor. Você vai ter um servidor que vai hospedar todos os seus arquivos, e aí todo mundo que tiver que trabalhar nesses arquivos vai baixar o projeto do servidor e vai começar a mexer. Esse é o sistema, é o controle de versão centralizado, onde todos os seus arquivos originais, os arquivos que, que fazem de fato parte do projeto sem nenhuma alteração, como o sistema está rodando hoje, ficam centralizados em um lugar só. Com isso você vai ter um controle um pouco melhor. Mas esse sistema de controle de versão centralizado, que é a forma como o StarTeam e o ESVN trabalham, ele traz um problema. A todo momento, qualquer alteração que você quiser fazer no seu servidor, se você quiser manter o histórico de alterações e tudo mais, a todo momento você tem que estar conectado na internet. Para cada alteração que você fizer, você tem que estar conectado na internet. Bom, o Git surgiu numa época que a internet não era tão boa que nem a gente tem hoje. Isso não é um problema muito grande, não ter internet no mundo de hoje, onde quase todo mundo tem acesso à internet a todo tempo. Mas na época que o Git surgiu em 2005, não era tão simples assim. Então, você ter uma ferramenta que tem que estar o tempo todo, que para você interagir com ela, você tem que estar conectado na internet. Era uma coisa um pouquinho ruim. Tá, aí vocês vão se perguntar, o Git não, então o Git não precisa de internet? Precisa, mas não a todo momento igual o SVN, igual o StarTeam. Ele usa esse sistema de controle de versão distribuído. O que quer dizer esse sistema de controle de versão distribuído? Quando você copia um projeto do Git, ao invés de ele ficar somente centralizado no servidor que ele é hospedado, você, além de baixar os arquivos, você baixa o histórico de alterações. Ou seja, todo o histórico fica distribuído para todo mundo que está participando desse projeto. E quando você envia as informações, você envia o histórico das suas informações também. Então vocês percebem que com isso você não é obrigado a ficar conectado o tempo todo na internet. É claro que enquanto você está mexendo, se alguém fizer uma alteração e mandar para o servidor, você não vai ter visto essa alteração. Mas isso não quer dizer que você vai ter que baixar ela primeiro. Baixar ela primeiro antes de conseguir fazer suas alterações. É, ele ser distribuído significa que você pode trabalhar a maior parte do seu tempo offline, ou seja, vou baixar os arquivos de hoje, fazer minhas alterações e vou versionando meu código. Quando eu quiser, mandar para o servidor, eu mando. A gente tem uma camada no meio. Enquanto um sistema centralizado ele não tem toda alteração que você faz. Se você quiser salvar essas alterações, você tem que mandar direto para o servidor. O Git sendo distribuído não precisa disso. Você pode fazer suas alterações e beleza, vai salvando o histórico delas e ao final você usa sua conexão de internet e envia para o servidor.
Ou seja, o versionamento dele é offline. Você cria um versionamento todo offline na sua máquina. Isso deixa as coisas muito mais rápidas. E ao final você envia. Outra vantagem do Git. Praticamente tudo. O Git ele usa um modelo incremental. Então, tipo, por mais que você apague. Opa, por mais que você apague alguma informação do seu arquivo, o histórico dele continua lá. Tipo, então, o Git, como ferramenta, em algum lugar dele, em algum lugar lá na configuração dele, vai estar lá, ó, em tal dia, em tal horário, você apagou essa linha que estava escrito isso. Ou seja, por mais que você tenha apagado, ele mantém o histórico para você. Ou seja, qualquer alteração que você fizer, então é reversível. Isso também te dá mais segurança na hora de mexer nas coisas. E com o versionamento offline vem isso aqui também, né? Trabalhe da forma que você achar melhor. Então, sei lá, tem gente que prefere a cada alteração, vou fazer uma alteração minúscula aqui e vou salvar ela aqui, o histórico dela. Ok, tudo bem, faça assim. Tem gente que prefere trabalhar em blocos. Não, eu vou terminar essa funcionalidade inteira e depois eu salvo. Tudo bem também. Por quê? Porque vai estar tudo offline. E só ao final você manda o histórico das suas alterações para o servidor. Suporte da comunidade. Bom, esse talvez seja um pouco da consequência dele ter se tornado a ferramenta a mais popular. Então, o que quer dizer esse suporte da comunidade? O Git é usado por praticamente. Quem não usa Git, pelo menos deve saber usar. O, o, dos profissionais da área de tecnologia. Quem não usa Git, talvez por políticas da empresa, enfim, diversos motivos, é, pode não usar no momento, mas provavelmente ele vai te falar que sabe usar. Então, como ele tem uma comunidade muito grande, qualquer dúvida que você tiver, desde a mais simples até as mais avançadas, vai ter alguém que vai ter passado pela mesma situação que você. E a gente tem fóruns para tirar esse tipo de dúvidas. O famoso Stack Overflow, enfim. E uma outra coisa para quem ainda não está habituado, para quem ainda não tá habituado com a linguagem da área, é que, assim, vocês já devem ter ouvido falar de GitHub, GitLab, e eu aqui falando Git. Bom, vamos deixar uma coisa bem clara, que Git não é GitHub e o GitLab. Então, qual que é a diferença? Tipo, é uma coisa. Então, se você confundia isso, é normal, não se preocupe, é normal. Acho que por eles terem esses nomes parecidos, acaba confundindo. Então, o que que é o Git? O Git é a ferramenta de versionamento, é o que a gente vai usar, é o que a gente vai usar, é o que a gente vai aprender. O GitHub e o GitLab são repositórios para essa ferramenta. O que são repositórios? É o lugar onde ficam hospedados os arquivos. Então pensa que o Git é o que a gente vai utilizar para versionar e o GitHub e o GitLab é somente onde essas alterações vão ficar salvas. É o lugar que você vai salvar. Como eu falei, o Git pode trabalhar completamente offline. Então você não precisa de um GitHub e um GitLab para conseguir usar o Git. Tá, beleza. E como que a gente vai usar o Git? Então, pessoal que ainda não instalou, por favor, instalem. A gente não vai utilizar ele hoje. A gente só vou explicar alguns conceitos aqui. Bom, tem várias maneiras de usar o Git. Por ele ser muito popular, tem várias pessoas que criam ferramentas gráficas para o Git. E isso, bom, e realmente facilita algumas coisas. Inclusive, alguns editores de texto já têm uma ferramenta dessas implementada. Eles têm uma integração com o Git, então com menu, e fica muito algumas coisas ficam muito mais ágeis. Mas, bom, ao longo do nosso curso, a gente vai usar só a linha de comando, na, na maior parte. Eu acho que mais pra frente, quando a gente estiver vendo merge rebase,
A gente pode usar uma ferramenta gráfica e eu vou explicar por quê dessa ferramenta. Tá. Bom, para quem não conhece a linha de comando, essa aqui, bom, essa aqui, eu acho que a maioria dos nossos inscritos colocou que usa o Windows, então talvez seja um pouquinho diferente dessa tela, mas essa tela é a tela da linha de comando. Bom, vai ser algo parecido com isso, pelo menos. Bom, eu falei linha de comando, acho que já deve ter um pessoal assim, entrando em pânico. Nossa, mano, que é esse negócio aqui? Não, calma, cara. Cara, tipo, a linha de comando ela te dá algumas informações, algumas ferramentas a mais para você trabalhar com o Git. Então, tipo, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, para quem não tem familiaridade ainda, a gente vai explicar um pouquinho como ela funciona. Então, bom, aqui, por que a gente vai usar a linha de comando? Tá, bom, a linha de comando é fundamental para que a gente entenda as ferramentas gráficas. Tipo, se você souber usar o Git na linha de comando, na hora que você for usar qualquer ferramenta gráfica, você vai entender, beleza, tá usando esse comando, tá usando esse outro comando aqui, esse botão aqui. Então, a linha de comando ela fornece em detalhes tudo que a gente está fazendo. E para aprender como essa ferramenta funciona, eu julgo que seja a melhor forma. Por mais que seja uma ferramenta que não é todo mundo que está familiarizado e tudo mais. E, bom, a linha de comando, assim que você instala o Git, ele tem uns comandos próprios dele. Então, ele fica independente de sistema operacional. Então, às vezes, se eu fosse passar o Git como uma ferramenta gráfica, talvez eu teria que passar uma ferramenta gráfica para Windows, para Linux, para Mac. Bom, a gente fazendo em linha de comando deixa tudo um pouco mais democrático, então todo mundo consegue acompanhar da mesma forma, praticamente da mesma forma. Pronto, então eu espero que vocês já estejam assim, mais calmos sobre a linha de comando. Como eu falei, e na próxima aula a gente vai explicar um pouquinho mais sobre como ela funciona, como a gente vai explicar alguns comandos básicos dela, além dos comandos do Git. E é isso. Bom, por hoje é só, galera. Tipo, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho do fluxo padrão, que são os comandos básicos da linha de comando, e o fluxo de trabalho mais simples do Git, que bom, eu fiz umas, bom, eu criei meu repositório aqui, eu quero começar a versionar meus arquivos. Então eu quero salvar uma versão dos arquivos que eu vou mandar. É esse fluxo padrão que a gente vai ver. Ok? Bom, outra coisa que eu esqueci de mencionar ao começo, ao final de cada aula, se ainda não ficou muito claro, ou se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o que eu falei durante a aula, eu vou deixar alguns links, tá? Esse primeiro link é um curso completo de Git da Udemy. É o curso que eu usei como base para explicar para vocês. Ele está em inglês, mas eu imagino que tenha legendas em português também. Aqui tá, o segundo link é um artigo sobre por que usar controle de versão. Ele explica em um pouco mais detalhes do que eu falei hoje. E esse último link é um comparativo mais detalhado do Git com as outras ferramentas de versionamento que a gente tem hoje. Ok? Então, muito obrigado. E, bom, até a próxima aula, galera.